Queridas, antes de nós começarmos a palestra dessa noite, eu queria mostrar 2 livros para vocês, que tem lá embaixo, da editora Éden. Quantos não conheciam, não ouviram falar ainda da editora Éden? Levanta a mão. Não conhecia. Pois, menina, estás perdendo. Vai atrás. Eles estão publicando muita coisa boa. Cadê a Rebeca? Rebeca, cadê você, Rebeca? Está lá embaixo. Muita coisa boa. Eles estão traduzindo, eles estão trazendo para nós. Esse livro aqui se chama Mãe o Bastante, o coração e a esperança da mãe destemida. É um livro prefaciado por John Piper. São pequenos capítulos de 7 jovens mães, né, que estão, como diz aqui, nas trincheiras, aprendendo a valorizar a Deus e a depender da graça para a criação dos seus filhos. E esse aqui, 12 não é demais, também da editora Éden, redescobrindo o senhorio de Cristo sobre o tamanho das famílias. A gente quer Jesus só como Salvador. Como Senhor, talvez em alguns campos, mas em outros, dá licença, cuido eu, né? Então, esse livro aqui vai trazer princípios muito interessantes sobre planejamento familiar, sobre como é que nós devemos encarar a vinda de filhos. O prefácio dele, original, é do pastor Joel Bick, e eu fiz o prefácio, eu tive a honra de ser convidada a fazer o prefácio em português. Então, para isso, tive que ler o livro. E digo logo, ele é maravilhoso. Ele conta a história de um pai, que é presbítero, na igreja do pastor Joel Bick, lá em Grand Rapids, no Michigan. E de um pai de 12 filhos, né? E ele vai contando a bênção que foi cada um de seus filhos. E uma das partes que eu mais amei nesse livro foi quando ele conta sobre um dos filhos, porque cada filho que ia nascendo era uma crise, né? A gente vai continuar assim, tendo filhos, né? Como é que vai ser isso? E pensavam o que a gente pode fazer, né, para parar de receber tanta bênção, né? Muito difícil ser sortudo assim, receber tanta bênção assim, né? E lá pelas tantas ele conta que quando a esposa soube que ela estava grávida desse filho determinado, então eles ficaram pensando como seria, né, das dificuldades e tal. E ele diz que hoje, quando ele vê o filho dele, né, todos já são casados, né, enfim, quando ele vê os filhos casados, e esse filho especialmente, né, falando dele, ele diz, eu olho para trás e fico pensando, por que eu tive dúvidas, né? Quando eu olho quantas vidas ele toca hoje, como diretor de universidade, como pai de muitos filhos, como um homem crente na igreja. Como o mundo seria mais pobre se ele fosse tirado da história da humanidade, né? Então, foi uma menção a esse filho que mexeu muito com o meu coração, né? Realmente, quando a gente engravida, quando a gente está enjoada, quando a gente vê mais um filho chegando e tantas despesas. Meu tema não é esse não, gente. Não comecei a palestra ainda. Dá licença que eu estou 4 minutos adiantada. Quando você pensa nisso, né? Que não é só enjoo, não é só gasto com fralda, mas você está gerando primeiro alguém que é imagem e semelhança do Deus onipotente, e você está gerando alguém que tem um trabalho nesse mundo, né? Então a perspectiva muda, né? Os enjoos a gente vai tirar de letra, vai comprar fralda sorrindo, né? A coisa muda de figura, né? Quando a gente tem a perspectiva correta. Então, esses 2 livros da editora Éden, eu recomendo com muita veemência. O tema que nós vamos estudar essa noite, deixa eu botar meu cronômetro aqui. O tema, olha, cadê a Hendrika? A Hendrika perguntou por que eu só dou 8 minutos para ela. Ela sempre me pergunta quando faltam 8 minutos. É sério. Ontem eu olhei a hora e falei, só 8 minutos. Hoje ela perguntou de novo o que eu posso fazer se ela só pergunta quando faltam 8. Faltava 8. O tema da nossa palestra de agora à noite é Transformadas por Nossos Celulares. Esse livro, que eu vou citar aqui várias vezes, é um livro que você tem que comprar, mulher. Vai fazer bijuteria, vai aprender a fazer unha para ganhar dinheiro, para poder comprar livro. Ou então assina o aplicativo da Pilgrim, que você paga R$ 27 por mês e lê tudo que você quer ler e ouve tudo que você quer ouvir ali.
Mas, fora isso, compre seus livros, porque eles vão ajudar a gente a abrir a cabeça para coisas que a gente não é acostumado a pensar. Vão abrir a nossa cabeça para assuntos que a gente não quer falar sobre eles, né? E os livros têm esse poder. Então, hoje eu vou citar muito um livro chamado 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você. E é um livro cristão. Aquele que eu citei ontem não é um livro cristão, mas é um excelente livro. Mas o livro de hoje é um livro cristão. Então, a perspectiva dele é totalmente diferente. Não é só nos alertar para o que está acontecendo no nosso meio, mas é também nos chamar à responsabilidade de pessoas que vivem para agradar alguém, né? De pessoas que vivem com uma perspectiva de outra terra, né? Nós somos peregrinos em terra estranha. Então, como é que nós devemos nos portar como peregrinos, nos utilizando das coisas que esse mundo tem, visando o outro mundo, nos utilizando das coisas que a nossa pátria aqui nos dá, mas visando a pátria celestial, lembrando aí da frase de C.S. Lewis, que foi citada pela Paula e pela Hendrika, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa palestra vai nos ensinar isso. O autor do livro, ele cita o celular como um vampiro digital sugando todo o meu tempo e a minha vida. E ele começa dizendo assim: este maldito celular, enfado da produtividade, uma praga de bips e vibrações, um dispositivo sem alma e com fome insaciável de energia, conjurador de truques digitais, pulseira de vigilância, poço de dinheiro, inescapável roteador de trabalho. Eu adorei essa. Ditador, armadilha, inimigo. Mas também é meu incansável assistente pessoal, companheiro de viagem insubstituível e minha forma de conexão ultra rápida com meus amigos e familiares. Tela de realidade virtual, dispositivo de jogos, lastro para a vida diária e meu amigo inteligente, meu alerta e colaborador sempre a postos, este bendito celular. Então, eu gostei muito da forma como ele começou, porque ele vai nos mostrar de forma bem vívida que o problema não é o celular. O celular, ele não é bom nem ruim em si, mas tudo vai depender da maneira como eu me utilizo dele. Ele pode ser muito bom. Ele pode nos ajudar em muitas coisas, mas ele pode também se tornar um problema. Eu vou dar uma informação para vocês, pequena, e depois eu vou fazer dela maior. Você sabia que, em média, nós verificamos os nossos celulares a cada 4,3 minutos de todo o nosso tempo acordados? Tem alguma coisa outra que você faça a cada 4 minutos? A não ser piscar, né? Piscar. A cada 4 minutos, tem alguma coisa que a gente faz a cada 4 minutos? Oração, o bem para o outro, a cada 4 minutos. Esteja fazendo o que você estiver fazendo. Você vai parar e vai fazer um benefício a alguém a cada 4 minutos. Mas o nosso celular a gente olha a cada 4 minutos. Isso tem um motivo. Tem vários. Mas um dos motivos é porque tudo nosso está lá. Justificável. Você pode me dizer, eu trabalho com isso. Ok. É fato. O autor diz assim: eu uso para me acordar pela manhã, para organizar minha biblioteca de músicas, para me entreter com vídeos, filmes, televisão ao vivo, para registrar minha vida em fotos e vídeos, para me permitir jogar o jogo mais recente, para me guiar por ruas estranhas, para exibir... Gente, vocês sabiam, vocês mais jovens, vocês sabiam que não existia o Waze? Vocês já imaginaram uma vida sem o Waze? Eu não lembro como era passar na frente de cada posto de gasolina e pedir uma informação. O primeiro posto manda você virar a 3 esquerdas, o segundo posto manda você virar a 2 direitas, e assim a gente ia. E assim eu cheguei do Rio de Janeiro a Recife de carro 2 vezes. Só perguntando. Não existiu o Waze, tá? Lembra disso? Uma vez a minha nora falou assim, eu contando para minha nora que havia estado uma missionária americana na minha casa quando eu era adolescente.
E ela ficou hospedada lá em casa 1 mês para aprender o português. E a gente ali se comunicando, tentando se comunicar, né? E um dia ela disse para mim que queria M&M's. E eu, o que é isso? Aí ela foi tentar não tinha M&M's no Brasil, né? E ela foi tentar me explicar como é que era um chocolate com açúcar em cima. E eu falava, eu não sei o que é isso. Levei ela na loja americana e levei ela na Lobras, que era uma outra loja que tinha lá, e ela procurando M&M's e não achava M&M's, não achava M&M's. Eu contando essa história para minha nora. E a minha nora olhou para mim e falou, tia, por que você não botou no Google? Eu falei, Thalita, quando eu era adolescente, ela... Não existia Google. Falei, não existia Google. Parece absurdo hoje, mas há muito pouco tempo atrás, nada disso existia. Então, é óbvio que a vida ficou mais fácil, né? Eu costumo dizer que hoje a gente não precisa mais dar pataquada. Vocês sabem o que é pataquada aqui no Nordeste? Pataquada é quando você dá uma resposta burra, errada, quando você fala qualquer coisa. Não precisa mais. 2 segundos. Você não precisa dizer quantos moradores tem em Recife. Ah, não sei, deve ter uns 32 milhões. Não fala besteira, vai no Google. Eu não sei quantos moradores tem em Recife. Quantos moradores tem em Recife? Pá! E ele vai te dar o número exato. Então, o mundo mudou muito em tão pouco tempo. E como eu disse ontem, nós não nos preparamos para essa mudança. Nós simplesmente embarcamos nela. E aí ele continua dizendo, né, que ele tem o seu celular para guiar por ruas estranhas, para exibir sua mídia social, para me assegurar de que todas as noites ele vai me acordar novamente, desde que eu o coloque para carregar. Eu uso meu telefone para manter nosso cronograma familiar, que está em constante mudança, sincronizado em tempo real. Eu usei meu telefone para pesquisar, editar e até mesmo escrever seções desse livro. Eu uso meu telefone para praticamente tudo, exceto para ligações, aparentemente. E carrego meu telefone comigo aonde quer que eu vá, ao quarto, ao escritório e sim, também ao banheiro. Não precisa rir para não se entregar. Só que isso tem um preço. Eu vi, hein? Só que isso tem um preço. E qual é o preço disso? O nosso celular virou onipresente. E ele está nos corroendo com distrações durante todo o nosso dia. E como eu disse ontem, quem criou está protegendo os filhos deles, né? E muitas vezes nós não estamos protegendo os nossos. Oliver Donovan, que é um especialista em ética cristã, ele diz assim, essa geração tem uma tarefa ímpar de discernir para que os novos meios de comunicação são realmente bons e também para o que eles não são bons. Caso falhem, as gerações posteriores pagarão o preço. E me parece que nós estamos exatamente no meio desse contexto, tendo que avaliar para que os nossos filhos e os nossos netos não paguem o preço sobre alguma coisa que nós não sabemos ainda direito os efeitos prejudiciais. Já sabemos muitos, mas ainda não vimos, né, um adulto crescido, corroído dessa forma. Mas tem outro problema aí. É que o nosso celular ele vai revelar como anda o nosso coração. As coisas que nós mais buscamos, as coisas que nós mais amamos, né? Então, ele vai divulgar aí em pixels precisos, né, o que o nosso coração realmente quer. E aí tem uma pergunta que a gente deve sempre se fazer. Por que, muitas vezes, os nossos celulares têm sido usados para coisas que não são divulgáveis? Então, você imagina se a gente fizesse um desafio aqui, que a gente fosse fazer um sorteio, e a menina que fosse sorteada ia ter todo o seu WhatsApp passado ali na tela para nós. Todas as suas conversas e tudo aquilo que ela falou para alguém ou de alguém. Aí vai o livro A Língua é Fogo, né? Você imagina se isso acontecesse. É claro que ninguém vai fazer isso, mas a gente deveria usar o nosso celular como se alguém tivesse prestes a pegar o nosso celular a qualquer momento, tirar a nossa senha,
Não sou contra a senha, não, gente. Eu sei que a gente precisa de senha porque a gente tem banco, né? Tem movimentações financeiras. Mas você entenda que muitas vezes a gente usa... Vou esperar aí, galera. Muitas vezes a gente usa o nosso celular de maneira displicente, sem se preocupar, porque estamos só nós e ele. E ninguém tem acesso, porque nós temos senhas. Outro problema que nós temos enfrentado: nós estamos ficando viciadas em distrações. Esse é o novo vício. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Lembra que eu falei para vocês de 4,3 minutos? A cada 4,3 minutos nós olhamos para o nosso celular? O autor diz que isso significa, num ano, sabe quantas interrupções? 81.500 interrupções. 81.500 interrupções enquanto nós estamos acordados. É interessante que ele fala assim, que no caso de você estar lendo o livro dele, você teria, diz ele, você teria pelo menos 3 vezes olhado o seu celular antes de terminar o livro. Então, uma boa dica, quando você for ler seu livro, quando você for fazer a sua devocional, pegue o seu celular, bote seu celular numa caixa, bote seu celular em outro cômodo, para que você não seja atrapalhado, né? Então, isso pode ser especialmente perigoso em muitos momentos da nossa vida. Quantas vezes você já não viu mães que fizeram com que os filhos sofressem algum tipo de acidente doméstico porque elas estavam, ao invés de estar olhando a criança, elas estavam no celular? Ou quantas histórias nós temos de gente que está dirigindo e se acidenta porque está respondendo a um celular? Ele cita um estudo dizendo que quando você responde uma mensagem de 4 segundos, por exemplo, enquanto está dirigindo a 90 km por hora, 4 segundos. É só o tempo de você dizer, estou chegando, beijo. Se você está dirigindo a 90 km por hora, você terá atravessado o equivalente a um campo de futebol sem olhar para onde está guiando. Uma loucura. Mas a gente faz isso. E não é difícil entender por que nós fazemos isso. Nós fazemos isso porque tudo nosso está ali. Todas as nossas responsabilidades estão ali. Mas o grande problema é que o celular, ele não está ocupando apenas muito tempo da nossa vida. O nosso celular... Meninas, vamos parar de conversar. Vamos parar de conversar, presta atenção aqui na titia. O grande problema é que o celular, ele ocupa também a primazia das nossas vidas. Ele não ocupa só grande tempo, ele ocupa a primazia. O autor do livro entrevistou 8.000 cristãos sobre suas rotinas de mídias sociais. E mais da metade dos entrevistados, 54%, admitiu que checam o celular nos primeiros minutos ao acordar. E aí, quando indagados se eles eram mais propensos a verificar essas coisas, né, antes ou depois das suas disciplinas espirituais pela manhã, antes ou depois de orar, de ler a sua Bíblia, né, eles responderam que não. Primeiro eles olham o celular, depois eles vão para as disciplinas espirituais. 73%. Essa realidade é preocupante porque é pela manhã que a gente se prepara para o nosso dia, né? É de manhã que a gente prepara o nosso coração para o que vem, para as tentações, para as provações. E aí a gente vai perceber que a gente está viciado nisso. E o grande problema, né? E aí, como viciados, a gente vai buscar o nosso vício logo pela manhã, né? Mas o grande problema é que a gente não vê isso como um problema. Sabe por quê? Porque a gente já se acostumou, a gente já se adaptou a isso. Então, o vício deixa de ser uma coisa problemática. Uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, todo mundo se preocupa com ela. Uma pessoa que é viciada em drogas, todo mundo se preocupa com ela. Mas o vício em celular é algo socialmente aceito. Ninguém precisa mudar por causa disso. Está tudo bem.
Só que o grande problema disso é que nós não percebemos o quanto esses vícios estão nos corroendo. Eu já falei aqui sobre distrações, né? Como as distrações estão nos corroendo, e a gente vai parar para pensar sobre isso enquanto cristãos. Como é que um cristão pode ser distraído? Como é que um cristão pode ouvir uma pregação olhando o celular? Como? Como é que um cristão ele pode ler um livro enquanto responde o WhatsApp? Como? Por quê? Porque a religião cristã é uma religião que precisa de silêncio, atenção. É uma religião que precisa de horas de estudo, de pregação da palavra. E nós estamos sendo corroídas pelas distrações que os celulares nos apresentam. O livro fala assim: distrações digitais não são brincadeiras. Por estarmos tão interconectados, centenas de pessoas, amigos, familiares e estranhos, podem nos interromper a qualquer instante. Eles têm autorização para nos interromper a qualquer minuto. E quando estamos entediados, ao toque de um polegar, podemos percorrer uma lista interminável de diversões e esquisitices online. Né? Então, a gente alimenta ainda mais o nosso vício quando nós estamos sem fazer nada. Você já viu quanto tempo leva para um elevador chegar no seu andar? Quanto tempo? 1 minuto? 40 segundos? Não interessa. Se o elevador não estiver no andar seguinte acima, se ele tiver 2 andares, qual é a primeira coisa que você faz enquanto espera o elevador? Saca o celular. Porque a gente não é mais capaz de ficar 3 minutos sem fazer nada. A gente não é mais capaz disso. Outro grande problema é que nós usamos essas distrações para fugir do trabalho, para fazer aquelas coisas difíceis que a gente não quer fazer mais. Quantas e quantas vezes você tem um problema para enfrentar e você para dar uma olhadinha na rede social e desanuviar? Né? Quantas vezes você tem um filho que está te dando trabalho, um filho que precisa ser corrigido, e você vai para o banheiro para dar uma olhadinha no Instagram, porque senão você vai enlouquecer, senão você vai pirar. Porque virou a nossa válvula de escape. Então, quando a vida se torna exigente demais, nós vamos correr para fazer alguma outra coisa, para olhar a vida de outra pessoa, que provavelmente é melhor do que a sua. Óbvio. Né, gente? Ninguém posta coisa ruim. Né? Mas é claro, mas isso não é por maldade. É claro que não. O que interessa eu saber quantas vezes por dia o seu bebê fez cocô? Você não vai postar isso. Você vai postar quando ele aprender a falar um versículo bíblico. É óbvio, isso é normal, isso é natural. O grande problema é a forma como nós vemos isso. É claro que tem aquelas pessoas que são falsas de propósito, né? Que vivem uma vida e faz questão de mostrar outra. Tem também. Mas o que isso acaba mostrando para nós? Que a minha vida está difícil, enquanto a dela é boa demais. Agora, tem outro problema. Nós usamos essas distrações, muitas vezes, para manter as pessoas afastadas de nós. O autor do livro diz assim: Deus nos chamou para amar ao próximo. No entanto, nós usamos os nossos telefones para nos retirar da presença das outras pessoas e também para que todos saibam que preferíamos estar em outro lugar. Se não é isso que você quer dizer para ela, sinto lhe informar, mas é isso que você está dizendo. E em uma reunião ou uma sala de aula, quando o meu telefone é posto ao lado, é mais provável que eu seja visto como alguém comprometido. Quando o meu telefone está em uso e eu estou envolvido com ele, eu estou distraído. Respondendo a textos, olhando as mídias sociais, e eu estou projetando abertamente desprezo, porque dividir a atenção é uma expressão de desdém. Então, muitas vezes, nós estamos com pessoas de carne e osso, e a gente vai falar sobre isso aqui, né? O autor do livro chama isso de desprezar carne e sangue. Você está com pessoas de verdade, mas você está se relacionando virtualmente com outras pessoas que não estão ali, que não gastaram dinheiro de Uber para chegar até a sua casa,
que não se sacrificaram para ter um tempo com você, que não deixaram suas crianças com outra pessoa para sair para jantar com você. Mas você, ao invés de respeitar aquela pessoa que estava ali, você prefere estar com outras, né? Em milhares de relacionamentos picados com pessoas conhecidas e desconhecidas, importantes e que não são importantes ao mesmo tempo, e deixando aquela pessoa, como os jovens gostam de dizer, no vácuo. Tem uma amiga minha que ela disse que esses dias ela entrou no carro, o marido dela foi buscá-la em algum lugar, e então ela entrou no carro, sentou do lado dele e foi aproveitar para, né? Qualquer segundo é tempo de olhar o celular, né? Então ela aproveitou e pegou o celular para dar uma olhadinha no Instagram, para ver se precisava responder alguma coisa. E ela me contou que o marido dela olhou para ela depois de uns 10 minutos e disse: "Oi, boa noite, eu sou o seu Uber. Você está me tratando como se eu fosse um motorista. Eu sou seu marido, eu estou aqui. Fala comigo." Então, o problema é que a gente começou a fazer isso e a gente não percebeu que a gente virou sem educação. E mulheres piedosas não podem ser sem educação. Mulheres piedosas têm que ser ladies, né, Paulinha? Tem que ser educadas. Nós viramos pessoas sem educação. Você lembra da época em que só existia telefone em casa? Você lembra dessa época? Estavam todos jantando à mesa, tocava o telefone, alguém ia lá, atendia o telefone e dizia: "Papai, é para você." O papai perguntava: "Quem é?" "É fulano." "Só um instantinho, diz a ele que eu já vou." "Gente, dá licença, me desculpa, eu tenho um telefonema que eu preciso atender." E ele ia lá, atendia o telefone, depois voltava e pedia desculpa de novo. "Ai, gente, desculpa." A gente não faz mais isso. A gente está desprezando as pessoas, mostrando para elas que elas são substituíveis. Que a gente não valoriza o relacionamento entre nós, né? E a gente usa desculpa que é porque a gente está conectado a vários amigos, né? Que é porque a gente está resolvendo um monte de problema. Mas nós podemos estar literalmente nos afastando de um engajamento pessoal e real na vida de outras pessoas. E aí entra aquilo que eu falei, né? Despersonificamos os seres humanos. E a gente acha que isso só acontece com jogos violentos, né? Que matam pessoas, que esquartejam pessoas, né? Jogos de videogame. Isso é desumanizar. É também. Mas alguém teclar, diz o autor, ao mesmo tempo que dirige um veículo, é um bom exemplo do ponto principal desse capítulo. Nós somos rápidos em acreditar na mentira que podemos viver simultaneamente uma existência dividida, real e virtual, mantendo-nos envolvidos com os nossos telefones enquanto negligenciamos as pessoas à nossa volta. Quando você está dirigindo e teclando, quando eu estou dirigindo e teclando, eu estou ignorando que existe uma vida de verdade ao meu lado, atrás no banco. Eu estou me relacionando virtualmente e estou colocando a relação virtual em tanta importância quanto a relação pessoal. Só que, se a internet cair, não vai acontecer nada com a pessoa que está do outro lado, porque se cair não é literal. Mas se o teu carro bater porque você estava olhando para o celular, então você pode causar danos e até morte. Só que a gente não pensa mais nisso. A gente simplesmente faz, né? E nós acabamos também nos tornando, isso é outro problema, mais duros com as outras pessoas, porque a gente está atrás da tela. Então, quantos de nós já não argumentaram com alguém numa discussão de Instagram, né? Ou já discordaram no grupo da família? Mas porque a gente está atrás da tela, a gente não tem problema em ofender essas pessoas. A gente não tem problema em ser duros demais com elas. Outro grande problema é que nós paramos de resolver as nossas demandas olho no olho. Nós paramos de conversar. Nós chamamos as pessoas para conversar no WhatsApp. A gente parou de estar junto. A gente parou de... Você sabe que eu conheço um casal? Eu conheço alguns, mas um especificamente me veio à memória agora, que eles resolvem os problemas pelo WhatsApp. Foi o jeito que eles acharam de não brigar. Isso é louco. Isso é louco. A gente precisa estar junto no casamento, então nem se fala, né?
O autor do livro diz assim: quando removemos parte de nossa personalidade encarnada, é muito mais difícil haver mal-entendidos. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas como a que eu vou descrever agora. Eu conheço uma que é muito amada, muito amada. Ela é uma mulher realmente crente, ela é uma mulher piedosa, ela é uma mulher doce, mas ela não sabe responder o WhatsApp. Todo mundo tem um assim na família, né? Ou na vizinhança ou na igreja. É aquela pessoa que você fala assim: eu estava tão preocupada com você, como é que você estava? Ela responde: bem. Aí todo mundo vem perguntar: ela está chateada comigo? Não, ela não está chateada com você. É porque quando a gente está respondendo, aí alguém já deu dicas para ela, né? Bota uma carinha, bota um coraçãozinho, para ver se ameniza. Porque ela é muito... Mas por quê? Porque ela é mãe de filho pequeno. Então ela está correndo o tempo todo. Então ela só responde sim, não, obrigada, às vezes. Acabou. Mas isso não dá a impressão para a gente que é falta, porque a gente criou as nossas próprias regras sociais de WhatsApp, né? Tem as regras sociais, né? Uma delas é que as pessoas têm que te responder na mesma hora. Aí a pessoa te manda uma mensagem dizendo: oi, boa noite. Se passou da meia-noite, ela responde: oi? Ela mesma bota, né? Outra mensagenzinha: oi, você tá por aí? Né? A gente tem as nossas próprias, a gente criou as nossas próprias regras, né? Mas a gente precisa, problemas a gente resolve pessoalmente, olho no olho. Não tem nada que substitua a presença física. Lembra que eu falei ontem do vídeo déficit? Que a mamãe ou a vovó no vídeo para a criança não tem a mesma percepção do cérebro dela do que a mamãe de verdade? Não tem. E aí ele continua dizendo: quando trocamos nossos braços físicos que podem ser cruzados, olhares que hesitam, ouvidos que detectam sarcasmo e tons de voz que reconhecem a paciência, por um avatar bidimensional, abrimos a porta para desentendimentos e tensões. Quer dizer, ao invés de nós conversarmos com a pessoa, nós vamos falar com ela por e-mail, ou por WhatsApp, ou por direct, mas você não está ouvindo a voz dela, você não está olhando olhos de compaixão, você não está abraçando, você não está dando, sabe, conversa para ela, você não está respondendo, esperando ouvir, e o tempo certo de você responder, de acordo com a emoção que você gerou, você simplesmente joga tudo. Ele diz assim: acho que a plenitude da alegria vem da interação de uma personalidade com outras em termos de voz, de toque, aparência, tempo de resposta. Às vezes, é só um tempo para ficar quieto na presença de alguém, ou chorar com as pessoas, ou rir com elas, né, Elia? Eu e a Elia, a gente se vê poucas vezes na vida, né? Mas grande parte dela é só para abraçar e chorar. A gente não fala nada, a gente só chora. Que preciosidade isso! Que diferença de uma carinha chorando no WhatsApp? Que diferença! E ele continua dizendo: às vezes é só um tempo para ficar quieto na presença de alguém, ou chorar com as pessoas, ou rir com elas. Além disso, o contato visual é uma das formas mais poderosas de se criar vínculo pessoal, construindo confiança entre as pessoas em um fenômeno complexo por meio do qual as pessoas podem sincronizar suas mentes e conquistar a compreensão mútua, aprender a afiar-se de maneiras impossíveis através de dispositivos virtuais. Então, é impossível nós fazermos isso de forma virtual. Outro grande problema que nós ganhamos é que nós estamos nos tornando consumidoras vorazes e pouco reflexivas. Pense quantas vezes você já foi ao shopping pensando em comprar um sapato, por exemplo, e quando você entrou na primeira loja, provou, você falou: posso achar mais barato. Vou na outra loja. Aí lá pela quarta loja você pensa: eu preciso mesmo desse sapato? Não preciso nada, vou embora para casa. Foi embora para casa e economizou R$200. Na compra online não é mais assim. Porque agora você não precisa nem mais botar o número do cartão. O cartão já está registrado. Como eles facilitaram a nossa vida, não é mesmo? Eles foram ótimos para nós. E a gente parou de ser reflexiva sobre aquilo que a gente
compra. Ele diz assim, um dos truques funciona assim, como é que essas coisas acontecem? Não é por acaso, tá, gente? Tudo se resume em algoritmo. Quanto mais curtidas ou cliques eu der, com mais precisão os algoritmos me alimentarão de imagens, ideias e produtos relacionados às minhas interações anteriores. Então você pensa, foi a providência de Deus que colocou isso no meu caminho. Não foi, amada. Não foi. É só porque você anda pesquisando isso. Esses dias eu no carro com meu filho, ele dizia, mãe, eu vou precisar comprar uma mala pequena para viajar. E a gente foi conversar sobre quem poderia emprestar para não precisar comprar. Eu passei 3 dias vendo propaganda de mala pequena no Instagram. E eu nem pesquisei, eu só falei. Se isso não é o capeta, eu não sei mais o que seria. Isso é assustador. Isso é assustador. Bom, enquanto são as lojas que estão ouvindo o que a gente fala, beleza, o duro é quando for Alexandre de Moraes, aí a gente tá lascado. Aí o negócio tá feio. Mas estão ouvindo o que a gente está falando. Estão ouvindo o que a gente está falando. E aí eles vão nos alimentando daquilo que a gente deseja. Lembra do que a gente falou sobre revelar o nosso coração? Ele vai nos mostrar aquilo que a gente deseja. Pode até parecer que estou simplesmente tropeçando em uma ladainha de coisas aleatórias e dispersas online, mas o que é oferecido aos meus olhos hoje está cada vez mais alinhado com a trilha de migalhas de pão que deixei enquanto eu me alimentava digitalmente para o meu bem ou para o meu mal. Então, o que eu vejo agora foi ajustado conforme aquilo que eu curti anteriormente. E ele diz que isso vai criando um vórtice, eu não conhecia essa palavra, conheci aqui, que é um redemoinho de conteúdo construído de maneira customizada, só para você. Um turbilhão de novos objetos que enchem a minha tela enquanto eu toco deslizo. Tudo com o objetivo de manter meus olhos grudados na tela, alimentando os padrões de apetite bem específicos do meu coração e, em última instância, reforçando a minha obsessão pelo celular. Então, ele fala isso não apenas em relação a compras, mas a relação a tudo que você lê e ouve. Então, se você agora resolver ler sobre 12 é demais, quero ler sobre métodos contraceptivos. Se você, uma vez, fizer 3 pesquisas sobre isso, o algoritmo vai entender que você quer muito aquilo. E só vai aparecer aquilo, só vai aparecer aquilo. Só. Se você for pesquisar sobre anabolizantes para academia, isso vai te alimentar. Então, você entende? Se eu gosto de skincare, se eu gosto de decoração de casa, só isso que vai aparecer para mim. E isso vai virar uma bola de neve que a gente não vai conseguir dominar, porque quanto mais casa decorada linda eu vejo, mais casa decorada linda eu quero e mais a minha é feia. Você entende? Eles vão nos realimentando, né? Então, a gente precisa se conscientizar que, embora isso seja prático, esses meios de compra e de alimentação de desejos online não estão a nosso favor. Não estão a nosso favor. Eles não estão ali para nos servir. Gente, as megacorporações não estão para nos servir. Toda vez que você vira alguma propaganda do tipo, é para o seu bem, é para a sua alegria. Não é. É para encher os bolsos deles, né? Então, o que eles querem, na verdade, é nos escravizar, né? Eles querem nos fazer consumidores para lucrar. E isso é simples. Isso é simples. Tem um pesquisador chamado Matthew Crawford, que ele é escritor de uma universidade na Virgínia, e ele descreveu isso de uma maneira que eu fiquei assustada. Ele descreve como os estudos são feitos para tornar o teu ambiente virtual perfeito para você. Então, se ele percebeu que você é uma mulher piedosa, que você não gosta de pornografia, por exemplo, ele não vai ficar te apresentando pornografia. E aí, então, tudo bem. Se eu não vejo pornografia no celular, então eu posso usar o celular o dia inteiro. Tá tudo bem. Se ele percebeu que você gosta de autores, de bons autores, esses bons autores vão continuar vindo. Então, ele diz que esses meios de comunicação, eles fizeram com que o negócio ficasse gostoso demais.
ficasse bom demais de propósito para nos prender. Ele diz assim, os meios de comunicação tornaram-se mestres em embalar estímulos de uma forma irresistível aos nossos cérebros. Assim, como os engenheiros de alimentos tornaram-se especialistas na criação de alimentos hiperpalatáveis, manipulando os níveis de açúcar, gordura e sal. Os alimentos industrializados têm isso, né? É tudo estudado para que seja perfeito, que na hora que você morde uma pera, depois disso você fala, nem gosto tem. Por quê? Porque eles estudaram para fazer um negócio hiperpalatável. Então, o autor ele chama esses estímulos ao consumismo de fornecedores de marshmallows onipresentes. Né? É como se ele estivesse ali nos viciando o tempo todo. E aí ele diz assim, a distração pode ser considerado o equivalente mental à obesidade. Sem a capacidade de concentrar nossas próprias mentes, nossa atenção é dirigida por outras pessoas e nós somos facilmente capturados pelos fornecedores de marshmallows onipresentes. Distrações sedutoras de nossos telefones. Crawford pergunta, que tipo de ponto fora da curva você tem que ser e qual espécie de aberração de autocontrole para resistir a esses marshmallows culturais tão bem desenvolvidos? É difícil resistir, porque tudo é feito e é embalado para nós. Outro problema que nós enfrentamos nos nossos dias, nós estamos perdendo o letramento, e isso é grave, porque o letramento faz parte da nossa missão de proclamação do Evangelho. Onde quer que o Evangelho tenha se espalhado, o letramento também se espalhou. Fomos apresentados a uma espécie de entretenimento de conveniência que faz com que os livros pareçam absolutamente antiquados, inconvenientes e exigentes demais. As estatísticas mostram que os cristãos que lutam para ler livros estão lutando para ser libertos de hábitos ruins no celular, que é o cerne da questão. Então, a grande pergunta é, depois do celular, eu me tornei uma melhor leitora ou eu me tornei uma pior leitora? Depois do celular, eu aproveitei para conhecer novos autores, novos escritores, novas editoras. Ouço pessoas que me ajudam a conhecer bons livros e compro os livros e leio os livros. Ou depois do celular, eu nunca mais consegui ler um livro. John Piper diz que o celular vai ser um grande testemunho contra nós no último dia, quando nós dissermos, eu não orei porque eu não tinha tempo. O relatório do nosso celular vai desmentir isso, né? E o nosso relatório semanal do celular também vai desmentir que você, mãe de filho pequeno, não tem tempo para ler. Eu lia tanto quando eu era solteira. Agora eu quase não leio mais, porque eu tenho filhos. Mas olha o relatório semanal do teu celular. Aquele pastor que eu citei, Oliver Donovan, diz assim, a era digital nos apressa e fragmenta a nossa concentração em 1 milhão de pedaços pequenos. E agora o maior desafio para o letramento é o breve tempo de atenção, interrompido a cada momento por uma pequena explosão de surpresa atrás da outra. O conhecimento nunca nos é exposto de maneira real quando ele é feito dessa forma. É preciso que os busquemos, persigamos conforme somos instruídos. Não é passivo, é ativo. O conhecimento é ativo, não é passivo. Então, veja, como é que nós vamos conseguir entender o que o pastor está falando? Como é que a gente vai conseguir entender o que o professor de escola dominical está falando, o que o professor está falando, se a minha atenção é dispersa? Se eu não consigo mais ouvir um sermão? E o que será das nossas crianças,
que estão sendo criadas com o celular na mão. O que será delas? Porque se nós que não fomos criados assim, já estamos assim, você imagina como será a vida das crianças que foram criadas dessa maneira, incapazes de ouvir, incapazes, porque são interrompidos a todo momento. E aí eu queria fazer uma crítica para nós, porque nós agora paramos de trazer Bíblia para a igreja, né? A gente traz a Bíblia no celular. Tem nada de errado em ter a Bíblia no celular, desde que o celular esteja no modo avião. Mas, na minha opinião, tá, gente? É só minha opinião, não está na Bíblia. Não é um princípio bíblico, é minha opinião. Toda vez que você está com um celular na hora do culto, por mais que você esteja na Bíblia, vai ter 5, 6 pessoas atrás de vocês pensando, que mau testemunho. No Instagram, na hora do culto. Né? Tá conversando no WhatsApp na hora do culto. Então, você já distraiu alguém. Você não está distraída, você está ali bonitinha, lendo a tua Bíblia no celular. Mas você entende que é um instrumento que não combina com o lugar e com a hora? Não combina. Tem nada a ver. Porque aquilo ali é banco, é e-mail, é 1 milhão de coisas. E aí o pastor está pregando e chega uma notificação. Menos R$25 na tua conta. Onde é que essa mulher foi gastar dinheiro? Porque que meu marido comprou. Não falei para ele comprar nada e o pastor está falando. Até você voltar para aquilo que estava sendo falado. Né? Então, existe Bíblia de papel, gente. Ainda se vende. A gente pode usar a Bíblia de papel. É até bom para a gente aprender a manusear a Bíblia da gente. Deixa o celular em casa. Te garanto, tu não morre se tu passar 2 horas de culto sem olhar celular. Não morre. Estudos comprovam. Especialistas declaram. Não morre, não dá para morrer. O celular pode ficar em casa. Tem um escritor chamado Nicholas Carr, que ele diz o seguinte: antes eu era um mergulhador no mar das palavras. Agora eu deslizo na superfície como um cara em um jet ski. Mal somos capazes de submergir na tarefa séria de ler um livro antes que o desejo de ficar na superfície digital e deslizar de jet ski em águas mais fáceis nos acometa. E aí a gente tem outro problema, né? A gente não consegue mais ler coisas grandes. Você viu como é que a gente migrou rápido do Facebook, que você podia botar textão, para o Instagram, que é menor, para o Twitter, que são algumas linhas, e agora para o TikTok, que é só vídeo. A gente não tem mais capacidade. Quantas de vocês já não se pegaram olhando um texto lá do Instagram do Mulheres Piedosas, e aí tem sempre, clique aqui para ler o texto completo. Você leu a frase. Nossa, que frase boa, uau. E aí você clica para ler o texto. Aí você dá uma roladinha. Se você der a segunda, você fala, não, muito grande, depois eu leio. Não é assim? Então, renda porque é assim, né? É assim comigo, não vai ser com vocês por quê, né? A gente é tudo igual. A gente está perdendo o letramento. A gente está parando de ler, e a leitura é fundamental para a compreensão textual. Gente, Deus escolheu se revelar ao mundo através de um livro. Se você parar de ler esse livro, você vai parar de conhecer quem Deus é. Ele não vai descer num vídeo do TikTok para você. Ele não vai botar vídeo no YouTube para você assistir, de 30 segundos. Ele vai te dar um livro que tem 66 livros dentro, com nome difícil para ler. É assim que Deus resolveu se revelar, né? Então, faz parte da nossa condição de criaturas caídas sermos distraídos, né? E é parte da nossa pecaminosidade sermos atraídos por coisas que são vãs e triviais. Faz parte da nossa natureza caída sermos atraídas por coisas vãs e triviais, por bobagens. E eu não estou nem falando de coisas pecaminosas. Nem estou falando disso. Eu estou falando só de bobagens. E a gente tem a mania de ficar, né, rolando o reel. Sabe quando acaba? Nunca.
Depois que você viu que você perdeu 1h30 ali de bobagem, de meme, de coisa engraçada. Não estou falando de pecado ainda. Eu estou falando de coisas engraçadas, até interessantes, que 2 segundos depois você não lembra mais. Qual foi o meme que você viu ontem? Você lembra? Não lembra. Porque são 200 mil. Muito rápidos. Você ri, morre de rir e já passa para a próxima coisa engraçada. Você entende? A gente não tem a capacidade de internalizar aquilo, pensar sobre aquilo e produzir alguma coisa a partir daquilo, né? Então, por esse motivo, a gente deve sempre se perguntar novamente: nós temos usado o nosso celular para a glória de Deus ou nós temos usado o nosso celular para nos afastar das pessoas e de Deus? A gente precisa pensar sobre isso. Eu falei que eu ia terminar em 45, não falei? Vou terminar, que a gente tem sorteio para fazer. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre isso. Como nós estamos usando o celular? Não é só o celular. A gente precisa pensar sobre essa questão em todos os âmbitos da nossa vida. Mas concordam comigo que o celular é onipresente? Ele é onipresente, ele está... E isso não é ruim em si. Mas nós precisamos nos perguntar o quanto ele tem nos trazido para mais perto de Deus ou o quanto ele tem nos afastado de Deus e das pessoas. Você quer ver você ter um ciricutico? Faz um desafio. Você, para você mesmo. Fala assim: vou passar 3 dias com o celular descarregado. O que você pode pensar? O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. 3 dias não dá. 3 dias é muito. Mas só da gente pensar nessa possibilidade já nos faz querer correr e pensar: ainda bem que essa mãe não me obrigou a fazer isso, ainda bem que ela não é minha mãe, não preciso fazer. Ufa! Por quê? Porque a gente está viciado. E a gente precisa pensar sobre isso. Agora, deixa eu te fazer um pedido para terminar, para a gente orar. Vou até fechar o computador. Deixa eu te fazer um pedido. Não saia dessa palestra mandando todo mundo guardar o celular. Não saia dessa palestra brigando com o marido. Saia dessa palestra olhando para você e para os seus hábitos. Não saia do celular catucando a amiga, né? Ó, o que a Simone falou, hein? Faça isso olhando para você. Né? O que eu preciso mudar? Só você vai saber disso. Mas o que eu tenho certeza é que a gente precisa mudar. Amanhã eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas dicas bem práticas de como a gente pode aprender a nos dominar. Eu espero que ninguém aqui precise de aplicativos autorrestritivos, né, gente? Que a gente não tem 5 anos, né? Mas existem aplicativos autorrestritivos. Já pensou que coisa feia? Sempre depois de 2 horas de uso diário ou de 3 horas de uso diário, o celular trava. Já pensou que coisa feia? Você precisar fazer isso com você mesmo? Que falta de domínio próprio, né? Que loucura isso. Então, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos olhar a bênção que a tecnologia é. Porque a tecnologia é uma bênção. Mas a gente precisa continuar usando essa bênção, sem deixar que ela se torne maldição na nossa vida. Vamos orar? Quem aqui se convenceu que não vai mais ler a Bíblia no celular no culto? Deixa o celular em casa, gente. Só no culto. Só no culto. Leva a Bíblia. Né? Tá vendo? Todo mundo leva celular ligado pro culto, cara. Tá vendo? Vamos orar, galera. Vamos orar. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver sem Ele. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos ao Teu nome porque o Senhor nos dá tantas bênçãos, ó Deus. Uma delas é estarmos aqui hoje. E muitas irmãs aqui souberam da existência desse congresso por causa do celular, por causa das mídias sociais. Muitas irmãs aqui foram alimentadas, tiveram suas vidas mudadas pelo blog Mulheres Piedosas, por exemplo.
ou por uma palestra da Rebeca que ouviram, uma palestra da Lia, da Paula. Obrigada, Senhor Deus, porque isso é uma bênção nas nossas vidas. Agora, nos ajuda, Senhor, a continuar usando essas coisas para a glória do Teu nome. Tem misericórdia de nós, porque nós somos rápidas em transformar bênçãos em ídolos, em transformar bondade das Tuas mãos em coisas mais importantes do que o Senhor na nossa vida. Nos ajuda a discernir os tempos, ó Pai. Nos dá sabedoria para ensinar também isso aos nossos filhos, ó Pai, para que nós possamos ser prudentes em tudo que nós formos fazer, em tudo que nós formos usar para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.